Bom, gente, boa noite. Bem-vindos. Só por uma questão aí de não vazar algum som, quem tiver algum ruído no local aí, por favor, vou pedir para desligar o microfone, por favor, para a gente não ter vazamento de som durante a palestra. Depois nós vamos ter um espaço grande para perguntas, e aí todos podem ficar à vontade e abrir os seus microfones. Mas durante a palestra eu vou pedir para que vocês mantenham o microfone fechado, por favor. Bom, bem-vindos a mais uma palestra aí da nossa associação, da Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. Nossa palestra de hoje, o Marcos vai nos prestigiar, mas antes do Marcos Ribeiro iniciar, vou falar rapidamente da nossa associação. Meu nome é Cláudio, eu faço parte como voluntário da associação da ESB desde o seu princípio, e a ESB, ela foi criada em 2016, por uma ideia aí do nosso colega Felipe Caloca, que está aqui conosco, com o objetivo de devolver à sociedade parte daquilo que nós adquirimos durante o período em que estivemos no Senai. Então, o espírito do devolver é o espírito da ESB, e isso é, para nós, fundamental. Todos estamos aqui imbuídos desse espírito do devolver à sociedade. A ESB nasceu com 3 pilares básicos. O primeiro pilar é um pilar de apoio a jovens em condição de vulnerabilidade para que entrem nas escolas do Senai. Hoje nós fazemos isso em 2 escolas da região sul de Santo Amaro, das quais hoje a gente tem o prazer de ter os 2 diretores conosco, professor Heroíno, professor Sidney. Obrigado pela presença de vocês. Então, um dos pilares da ESB é esse, é nós apoiarmos jovens em condição de vulnerabilidade a ingressarem nas nossas escolas, nas escolas do Senai, que fez tanta diferença em nossa vida. Outro pilar é um pilar de apoio técnico a entidades de saúde, de uma forma geral, e hoje a gente tem um contrato com a ACD nesse sentido, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais disso. E o terceiro pilar é promover o networking entre a nossa comunidade, entre os ex-alunos da nossa escola. O projeto Jovem Aprendiz, que é um dos principais vertentes da ESB, como eu disse, ele visa apoiar jovens em condição de vulnerabilidade para entrar nas escolas do Senai. Nós temos, então, um momento de apoio à entrada desses jovens no processo seletivo, depois a contratação desses jovens por empresas como aprendizes durante o período em que estão na escola, e durante todo o período do curso e posteriormente também, em alguns casos, membros da associação fazem mentoria a esses jovens, apoiando a sua formação, não só técnica, mas a sua formação integral, a sua formação de cidadania também. Aqui tem uma imagem dos bons tempos pré-pandemia, nós recebendo uma das turmas lá no Ari Torres, Sidney, uma turma que ingressou no início de 2020 na escola que você dirige. Como eu falei, nós temos também um trabalho muito grande junto à ACD, coordenado pelo nosso colega Flávio, que está aqui conosco, e aqui a gente tem uma foto do Genese, nosso primeiro presidente da ESB, quando da assinatura desse convênio com a ACD, e nós fazemos apoio técnico às atividades de produção de próteses e órteses pela ACD. Muita gente não sabe, mas a ACD tem oficinas onde eles produzem próteses e órteses, e a gente os apoia com aporte de tecnologia, com aporte de conhecimento e também com outras coisas. Eu ressaltei aqui uma novidade. Há tempos atrás, nós intermediamos, está aqui a foto do Glauber também, que hoje é diretor técnico da ESB, nós intermediamos a doação de uma impressora 3D para a ESB, e essa impressora hoje está produzindo, em estágio inicial, capacetes para que sejam utilizados em crianças de recém-nascidos e crianças de pequena idade aí, que tem um problema de formação craniana, e esse capacete faz a proteção do crânio. Para vocês terem ideia, isso era feito anteriormente de uma forma muito rudimentar e praticamente artesanal. E, graças a essa impressora 3D que foi doada e que hoje está entrando em operação, a gente tem um ganho muito grande nesse processo produtivo e uma velocidade fantástica, e os capacetes agora começam a ser utilizados. Daqui a pouco nós teremos mais novidades,
mas o feedback das mães, dos responsáveis pelas crianças, é que esse capacete tem um desempenho muito superior àquele que era utilizado anteriormente. Tem um vídeo muito rápido aqui, só para vocês entenderem um pouco mais a ESB como um todo. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira, essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nesta instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, o combate ao Covid-19. Foram doadas mais de 6 mil máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. E há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de consultoria técnica. Ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E aos associados damos acesso ao nosso grupo fechado de networking. Nos ajude a devolver, venha nos conhecer e associe-se. Então é isso, gente. Esse slide é fundamental, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos da hora de vocês, da dedicação de vocês dentro desse espírito do devolver. Então, vocês podem ajudar a ESB se associando à nossa associação, através de suas empresas, ou mesmo como pessoas físicas, patrocinando nossos projetos, disponibilizando o seu tempo para a associação, divulgando a ESB. Está aqui o nosso site, o nosso e-mail de contato. E o mais importante, está aqui a nossa conta bancária, o nosso Pix. Eu vou deixar esse slide um pouquinho na tela, para vocês terem tempo aí de copiar o Pix, a agência, e se sensibilizarem com esse propósito do devolver e contribuírem com a nossa associação. Como eu disse, ia falar rapidamente, vou passar a palavra para o Marcos. Perdão, acho que alguém falou algo, desculpe. Eu só comentei que também pode colaborar contratando os jovens aprendizes. Obrigado, João. Isso é uma coisa fundamental. A gente sempre, as empresas, muitos de vocês trabalham em empresas aí na região de Santo Amaro ou mesmo em outras regiões, é fundamental nos apoiar na contratação desses jovens durante o período de permanência deles na escola. Isso é uma coisa que as empresas têm uma responsabilidade até legal de contratação dos jovens, e nós temos sempre a necessidade de contratantes para os jovens que estão ingressando nos nossos cursos. Obrigado, João. Enfim, vou passar, já falei demais, passar a palavra para o Marcos. A gente tem a alegria de ser colega de escola do Marcos, não de turma, porque ele é bem mais novo do que eu, mas o Marcos se formou na Suíça em 88, tem um MBA na Dom Cabral, um pós-MBA na FIA, é um camarada apaixonado por inovação, tecnologia, uma experiência muito longa na gestão e no trabalho de empresas familiares. Atualmente, o Marcos é presidente da Sintegra, que é uma empresa do Grupo Jacto. A Sintegra tem uma especialidade em processamento de polímeros especiais para utilização na área de saúde, especificamente com materiais bio e hemocompatíveis. Como eu disse, já falei demais. Marcos, bem-vindo aí, muito obrigado. E como eu disse, guardem suas perguntas, que daqui a pouco o Marcos vai abrir um espaço aí para que todos possamos interagir. Obrigado. Marcos, a palavra é sua. Só antes disso, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Espada, que foi professor de alguns de nós, diretor da escola e hoje é diretor do Senai, do professor Heroíno, diretor da Suíço Brasileira, do professor Sidney, professor Dari Torres, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, e do Alexandre, que é coordenador da Suíço Brasileira, além de vários outros colegas, ex-alunos aqui, membros e não membros da ESB. Obrigado a todos. Marcão, é contigo. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Certo? Todos veem minha tela? Sim. Então vamos começar. Sim. Bom, primeiro, eu caracterizo isso não como uma palestra, mas como um bom bate-papo, né, entre ex-alunos e colegas e gente que divide o dia a dia com gestão de empresas. Aqui é um pequeno roteiro dessa nossa conversa hoje, só para vocês terem uma ideia do
que a gente vai falar e vai ser uma conversa muito aberta, um resumo apenas do tema, é um tema bastante abrangente. Mas, acima de tudo, gestão de empresas familiares é uma jornada. Precisa ser trilhada, e ela, apesar de ser bela, né, como a gente vê essa foto, ela é cheia de sinuosidades no caminho, e sempre a gente precisa estar atento com o que está vindo no futuro. As estatísticas não são muito boas para empresas familiares, né? Isso aqui tem uma pequena variação de país para país, né? Países mais orientais, os números são melhores, mais ocidentais, os números são piores, mas acho que aqui dá para ter uma referência boa. De cada 100 empresas familiares, 30 delas passam da primeira para a segunda geração, ou seja, do fundador para os seus filhos. Dessas 30, 13 passam da segunda para a terceira geração. E apenas 3 passam da terceira para a quarta geração. O que acontece nesse período? Um número bastante expressivo são vendidas para outros grupos, e aqui no Brasil a gente tem uma série de exemplos, e algumas delas fecham pelo caminho. E aqui, infelizmente, se faz verdade um ditado antigo, em que pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Também, infelizmente, faz parte da estatística. Pode existir, não que exista de fato, mas pode existir uma impressão de que empresas ou gestão de empresa familiar, ela só pode ser feita em empresas pequenas, né? À medida que a empresa cresce muito, já não dá mais para ter controle familiar, que começa a escapar da mão e, portanto, tem que vender. Só que, quando a gente vai olhar isso num aspecto mais global, no mundo, a gente enxerga que tem empresas como essas que estão na tela, de alguns bilhões, que ainda são de controle familiar. Eu procurei colocar aqui algumas que certamente é do conhecimento de vocês, né? Mas empresas como a Bosch, que tem mais de 100 anos, e ainda é de controle familiar, né? Com 99% das ações ainda dentro da família. Quando a gente olha isso no Brasil, eu trouxe um material que é de domínio público, um levantamento feito pela KPMG, que também mostra que você tem lá empresas familiares com 50 milhões de faturamento, mas também tem 23% delas com faturamentos acima de 1 bilhão. Então, ou seja, dá para se ter gestão de uma empresa de controle familiar, independente do seu tamanho. E aqui, também no mesmo relatório, é uma estratificação de onde é que estão essas empresas. O agronegócio aqui era muito comum no passado, o pai tinha uma fazenda e que tinha 5 filhos. Quando o pai falecia, dividia aquela fazenda em 5 pequenas fazendas. E aí os filhos tinham 5 filhos cada um, e cada um dividia em 5. Então, significa que do pai para o filho, você tinha 1/25 daquilo que era no passado, porque não sabiam como gerir isso. E a gente vai bater um papo sobre esse tema lá na frente, né? Acho que muitos de vocês são empresários e a gente, de fato, é educado para ser filho, para ser irmão, para ser primo, mas a gente não é educado para ser sócio. E, de repente, o irmão se vê sócio do outro irmão. Ele fala, pô, mas ninguém me ensinou a ser sócio, só me ensinou a ser irmão, né? E aí vem um pouco dos problemas que a gente enxerga em empresas que passam por essa trajetória. Num sistema de empresa familiar, você tem vários papéis, né? E John Davis e o Tajiuri, já há muito tempo, olharam essas 3 perspectivas, né? Que num sistema de empresa familiar, você tem um bloco que é família, você tem um bloco que é propriedade, você tem um bloco que é gestão. E a maioria delas tem problemas justamente nas interseções. Então, eu vou me atrever a dar alguns exemplos e que
Pode ser que nenhum de vocês tenha vivenciado isso. Mas imagine que uma empresa que tem lá um fundador com 2 filhas, por exemplo, e essas filhas se casaram com 2 rapazes e que o fundador escolheu a dedo, afinal de contas precisava ser aluno do Senai Suíço, bem formado, e para que pudesse sucedê-lo na companhia. Só que ele não combinou isso com as filhas. As filhas não gostam de alunos do Senai. Fala, pô, aqueles caras só falam de graxa, de mecânica, de máquina. Eu não quero gente assim. E acabam se casando com um médico. E aí ele tem 2 genros, um médico, um advogado, que não consegue tocar o negócio para ele na empresa. Então, são questões familiares que impactam, primeiro, na gestão da companhia, e segundo, na propriedade. E aí, imaginando ainda nesse exemplo hipotético, que a filha mais velha, que era casada com um médico, teve um desentendimento, se divorciou dele e casou com, então, um aluno do Senai. E aí ele tem um problema de propriedade, porque como é que ele divide as ações agora com esse camarada que tinha casado com comunhão total de bens? Ou seja, então, decisões que são tomadas no âmbito familiar acabam impactando na questão da propriedade, ou seja, das ações, e também da própria gestão. Só que nesse cenário, e aí eu não sei se vocês enxergam tudo que está na tela, se não tiverem, eu falo, tá? Nesse ecossistema, você tem alguns papéis que são desempenhados por gente. O primeiro deles é o fundador ou a fundadora, que de fato é quem começou a construir a obra. E aqui vai uma primeira reflexão, né? Na minha experiência, nas empresas que eu tive relacionamento nesse tempo, o fundador, ele não se aposenta. E aí entra o primeiro drama de sucessão nas empresas, é porque a gente, de fato, o sistema não sabe o que faz com o fundador, né? Ou seja, arruma um cargo honorário para ele, deixa ele continuando trabalhando, etc. Então, aqui eu vou tomar a liberdade de contar um exemplo que nós vivemos aqui, porque também é público. Chegou um determinado momento, o fundador da empresa visita um professor dele no Japão, e então ele diz assim, que idade você tem? Eu tenho 72. Puxa vida, interessante. Empresa é igual gente. Nasce, cresce e morre. A tua empresa vai morrer junto com você. E aqui a gente também pode ter vários exemplos para citar nominalmente, mas acho que não seria de bom tom, porque de fato as pessoas não estão aqui. Mas esse exemplo real fez com que ele pensasse, puxa vida, o que é que eu estou fazendo para perenizar aquilo que eu criei? E aí, então, começa um processo de sucessão no grupo do qual eu participei e que, no nosso caso, levou 20 anos. Né? Para a gente ter consciência de que já estava feito o serviço. Obviamente que a sucessão em si levou 10 e depois os outros 10 para aprimorar todo o modelo. Desculpe. E depois tem um outro papel que é do gestor, que é quem cuida da empresa. Mas também tem o papel de pai e de mãe. Então, aí tem de filho, tem de irmão, de irmã, de genro, de cunhado, de sócio. E muitos desses papéis são executados pela mesma pessoa. Eu vou tomar o exemplo do fundador. O fundador, ele é pai, ele é marido, ele é gestor e ele é o próprio fundador. Só que cada um desses papéis exige dele uma atitude diferente. E no caso do fundador, não tem muito problema, porque ele é o dono daquele troço lá, foi ele que criou, ele faz e fim de papo. O problema é na outra geração. Porque aí o sujeito já é filho. E ele não é o fundador. Mas ele também é irmão. E ele também é cunhado. E ele também é pai da terceira geração. E, de certa forma, ele não tem a autoridade que o fundador tem. Se não houve um bom acordo entre as pessoas que fazem parte desse sistema, possivelmente vai existir problemas, principalmente na ausência do fundador.
Bom, e aí entra uma primeira contato com a realidade, né? A sucessão familiar, ela sempre vai existir. Isso é o tempo, né? Mesmo aquelas que a família não tem filhos, isso vai ficar para alguém. O patrimônio, nem que seja para a união, mas vai ficar para alguém. Ou seja, a sucessão familiar em si, ela sempre vai existir, por uma questão legal. O patrimônio vai ser transferido para alguém, para os filhos, para a esposa, enfim. Só que tem portanto, essa questão existem já formas legais e a própria legislação brasileira já dá caminhos para se fazer a sucessão familiar do ponto de vista patrimonial. Mas, como eu disse anteriormente, o ecossistema ele não é só pautado no patrimônio, na propriedade. Ele tem a questão da própria família. E aí vocês que estão aqui se lembram quando a gente era jovem e o pai era a referência, né? O pai ou a mãe. E certamente os que são da minha idade, os mais velhos, sabem do que eu vou dizer. A gente ia na casa de alguém e a pessoa oferecia alguma coisa para a gente. A gente não precisava ouvir nada, só olhava para a cara do pai. E a cara que ele fazia, a gente já sabia se podia pegar o doce ou não podia pegar o doce. Portanto, ele tinha um papel no sistema. Com a ausência dele, essa sucessão também vai existir. Alguém vai assumir esse papel. Bem ou mal, vai assumir. No caso da gestão familiar, isso aqui é uma recomendação do IBGC, uma recomendação, uma declaração do IBGC, esse sistema pelo qual a família tem essas relações, sejam elas atividades empresariais, da própria família, se você não fizer um bom governo disso, a probabilidade de você ter problemas nos negócios também vai existir. Eu vou dar um exemplo. Muitos de nós são do tempo que a gente casava quando assinava o papel no cartório, né? Ou na igreja, etc. A geração de hoje, eles moram juntos, né? E aí fica a pergunta, quando é que essa pessoa é membro da família ou não? É quando mora junto? É quando mora depois de algum tempo? Como é que se define essas coisas, né? Você vai fazer baseado no que a lei estabelece ou a própria família vai criar uma regra para que isso ocorra, né? E isso, obviamente, tem reflexos no sistema. No caso da sucessão na gestão da empresa, essa pode ou não existir. Então, é uma decisão da própria companhia. E se isso vai ser por parentesco, por participação societária ou por competência, é a própria família que vai decidir isso, né? E eu tenho um exemplo real de um amigo em que ele me procura pedindo uma ajuda e aí diz assim, Marcos, mas o meu filho fez engenharia e tal, não sei o quê, muito bem formado, ficou 4 anos no exterior, ele não quer assumir a empresa, onde já se viu isso? E aí eu disse assim para ele, escuta, ele não escolheu ser seu filho. Ele simplesmente nasceu seu filho. A escolha de criar a empresa foi sua, não dele. Você já perguntou para ele por que é que ele não quer? E aí, depois de muita conversa entre nós, de fato, não é que o menino não queria assumir a empresa. Ele não queria tocar a empresa do jeito que o pai dele tocou a empresa. Então, aí foi construído toda uma boa conversa, um bom acordo entre eles, para que pudessem tocar isso para frente, né? E estão indo bem hoje. Aí um outro exemplo que eu gostaria de dar também, que a gente vê muito material, isso tem o BGC e mais um punhado de autores que falam sobre isso, sempre falando do ponto de vista da família que é proprietária. Como é que deve construir governança. Mas pouca gente fala do gestor que está chegando numa empresa familiar. E aí eu vou dar um exemplo real
uma empresa familiar muito antiga, resolve, então, depois da terceira geração tocando o negócio, eles resolvem trazer um profissional de fora. E aí o sujeito vem para a empresa e começa a ter alguns ruídos, eles me pedem se eu poderia ir lá conversar com o sujeito. Posso, não tem problema. Fui lá bater um papo com o cara, escuta, o que está pegando aí? Pô, tem uma máquina lá no meio da fábrica que não funciona, pô, tá lá, atrapalhando, e eu vou arrancar a máquina de lá, vou remodular, fazer Lean System e tal, blá, blá, blá. Aí ele disse, você perguntou por que a máquina está lá? Eu disse, não, mas não precisa também, porque a máquina está lá, não tem que fazer nada. Aí eu falei assim, então, mas se está lá há bastante tempo, precisaria perguntar. E aí ele foi perguntar, disse, não, essa é a primeira máquina que o fundador comprou. E a gente vai deixá-la aqui. E os acionistas estão dispostos a construir um outro prédio para pôr essa nova linha de montagem, mas não pode mexer nessa máquina. Aí o cara que vem de fora disse, cara, isso é loucura, não faz sentido nenhum. Ele disse, não faz para você, mas faz para eles. Então não mexe na máquina. Aí na mesma empresa eu vou no sócio e pergunto, escuta, por que você está meio chateado com o cara por causa da máquina? Não, a máquina está resolvida. Mas o cara não vem aqui de domingo. Eu falei, então, mas é domingo. Eu falei, não, mas domingo tem que vir. Eu falei, não tem nada. Isso é coisa de dono. Dono é que vai na empresa de domingo. O executivo não vai. Então não adianta você dizer para o sujeito, não, mas é de domingo que ele tem que ir à fábrica parada, ver se tem vazamento. Eu falei, cara, isso é coisa de dono, ele não é dono. Combina com ele o que é que você quer de fato que ele faça. Então, são dois exemplos reais, que eu acho que só acontece nessa empresa, talvez na de vocês não aconteça, mas que precisa ser preparada essa conversa entre quem é dono e quem é executivo. Aqui também traz um slide só sobre esse tema, porque é que é necessário ter a estrutura de governo. Primeiro, porque os sócios, quando se afastam da empresa, mesmo que os que fiquem lá sejam da família, eles querem ter confiança de que estão fazendo bem o trabalho. Então, a estruturação de governança existe para trazer transparência, para trazer equidade entre os sócios, obviamente para trazer responsabilidade com todas as questões que a gente já vive hoje na sociedade e, obviamente, para ter accountability. Bom, nessa história toda, qual é um dos problemas que eu tenho visto bastante? Que é o problema de conflitos familiares. Até aqui, tem material a dar com pau, consultorias altamente capacitadas para ajudar qualquer empresa familiar a estruturar. O que eu percebo é que quando uma empresa resolve implementar a área de governança e quer fazer isso rápido, e aí contrata bons advogados, fazem bons contratos, bons acordos de acionistas, e monta a estrutura, manda todo mundo fazer o IBGC, manda fazer Dom Cabral e etc, etc. E não tratam de possíveis conflitos familiares, a probabilidade de não dar certo deste lado é muito grande. Porque, de fato, o que acaba trazendo problema para o sistema são conflitos que houveram no passado, seja de irmão para irmão, seja porque um irmão se acha preterido porque o pai escolheu o irmão mais velho para dirigir, não escolheu ele, seja porque o cunhado, seja qualquer razão que seja. E aí, como uma boa parcela das empresas de origem familiar olham a empresa como se fosse a coisa mais importante do sistema e problemas familiares são colocados embaixo do tapete, essas coisas normalmente voltam para o sistema nas próximas gerações, quando não na mesma geração. Então, a gente também tem casos públicos, né, de empresas que tiveram que vender todo o patrimônio porque não conseguiram lidar com questões familiares, sejam elas de origem que for. Então, aqui eu acho que é um ponto importante para se dedicar. Se vocês que têm empresas familiares e querem perenizar o negócio de vocês, eu investiria um bom tempo
nesse tema. Quais são os caminhos possíveis? Né? E, obviamente, que aqui tem um disclosure, porque é o meu ponto de vista, tá? Eu não sou um acadêmico no assunto, estou aqui muito mais para trocar uma ideia pela minha experiência. Começa uma crença que nós temos, isso vem da Bíblia, em que nós cremos que o homem de paz terá prosperidade. Isso está em Provérbios. Significa que, e paz aqui não significa ausência de conflito. Tá? Paz, no nosso entendimento, isso é uma pessoa que é também da família da empresa. De fato, a gente pegou a palavra e juntou coisas que a gente acredita. Para que uma empresa possa ter prosperidade, mais do que isso, ter perenidade, a gente acredita que ela precisa ter propósito bem definido e visão de longo prazo. E visão aqui não é do ponto de vista de bola de cristal, né? Mas é desejo de como nós gostaríamos de ser vistos no futuro. Segundo, é importante que todas as pessoas da família que fazem parte desse ecossistema tenham equilíbrio espiritual e emocional. O terceiro, o A, é de acordo. E aqui é acordo de acionistas. Quando eu falei anteriormente, o dono tem que ter um acordo com o gestor que vem de fora e dizer para ele o que ele espera. E o gestor também vai dizer para o dono o que ele espera. Mas aqui, o começo é acordo entre os acionistas. Vamos combinar como é que a gente vai operar. Né? De coisas simples. São 5 irmãos, por exemplo, e vai ter uma feira da mecânica na Alemanha. A mulher pode ir junto ou não pode ir junto? Pode. Tá. Mas aí paga a passagem ou não paga a passagem? Paga o chopp ou não paga o chopp? Quando é o dono que define isso, está definido. É ele que manda, acabou. Tá, mas e a próxima geração? Né? E a outra, então? Bom, o C vem de valores fundamentais, que precisam ser pactuados entre esses acionistas, e aqui é muito mais do que aqueles que a gente põe no quadrinho, tá? Na entrada das empresas. É aquilo que, de fato, a gente não abre mão. E aqui, talvez tenha uma pergunta direcionadora para o que coloca e o que não coloca. Significa o seguinte: os valores que estão aqui, se algum de nós quebrar um desses valores, acabou a sociedade entre a gente. E, por último, é a estrutura de governo, que é exatamente a questão da governança. Né? Na nossa experiência, as empresas que investiram tempo para a construção disso tiveram mais sucesso do que as empresas que não investiram tempo na construção disso. A boa notícia é que eu vejo cada vez mais e mais empresas familiares absorvendo esse tipo de entendimento e tendo mais perenidade, principalmente no Brasil. Pelo menos essa é a minha percepção e a academia tem demonstrado isso também. O número de empresas que tem preferido ficar sob gestão familiar é maior do que era no passado. E o Paulo talvez possa confirmar isso, eu não sou do mercado financeiro, mas a percepção daquelas empresas que a gente tem contato, que são de controle familiar, o mercado financeiro precifica acima das empresas de capital aberto. E uma razão que eu acho é que dificilmente você vê uma empresa familiar dando aqueles cavalos de pau, assim, sabe? Aquelas coisas malucas. O mercado financeiro normalmente acaba fazendo. E aí eu paro por aqui, abro para perguntas, dúvidas e abrir um bate-papo com vocês, porque como de fato eu não sabia como era o público, acho que vale mais se a gente bater um papo aqui. Obviamente naquilo que eu puder ajudar. Ô Marcos, deixa eu perguntar uma coisa. Essa sua experiência de assuntos de empresas familiares vem só da tua experiência na Jacto? Ou você já circulou em outras empresas aí? De 5 anos para cá,
tem incluído outras empresas, Uhum. porque a gente começou a fazer alguns investimentos em outras empresas, né? Compra de participações societárias e tal, e parte do meu trabalho é isso também. E acabei também recebendo amigos, porque aí eu acho que é uma questão de idade, sabe, Francis? Os meus amigos começaram a ter esse problema. Amigos empresários, e começaram a ter esse problema, aí o cara vinha aqui, aí todo mundo, enfim, começa a ter uma publicidade, a história da Jaco e tal, e eu fui o primeiro membro fora da família a assumir a direção de uma das empresas, depois tem uma outra pessoa também, e aí eles acabam vindo pedir ajuda. Então, parte dessa experiência foi por acaso, por conta dos amigos, e a outra é porque a gente começou a ter participação societária em outras empresas. Mas a maioria certamente foi na Jaco. Certo. Legal. Marcos, em primeiro lugar, parabéns aí pela explanação, pela maravilhosa palestra que você está dando. Me diga uma coisa, a gente que tem uma empresa e tem sócios, você tem um contrato que rege a participação dos sócios, no nosso caso, ela é igualitária. No caso da falta de um dos sócios, o que vai rezar a nível de legislação? Aquele seu contrato, que você, por exemplo, no teu contrato, a gente não queria família dentro. Vamos dizer que na falta de um dos sócios, né, ou vamos dizer que eu ou um dos meus sócios venha a faltar, o que reza para a continuidade? A legislação do país, né? Ou aquele teu contrato que você está firmado, que, por exemplo, você não quer que entre família, exatamente para não ter conflito familiar. Obrigado. Tá. Eu não conheço a natureza do contrato que vocês fizeram, mas eu entendo que se isso está contido no acordo de acionistas, então isso tem poder de contrato efetivo mesmo, né? Não é um acordo só combinado. Se isso está no estatuto, aí está resolvido, né? Um acordo mesmo de acionistas. Mas eu queria entrar por outro lado, Janese. Na nossa experiência, a pior coisa que pode acontecer numa sociedade é você ter um sócio de mal com outro sócio. E aí, meu entendimento é, se você tem, o negócio não está indo bem, mas a sociedade, ou seja, a relação entre os sócios é boa, você conserta o negócio. Porque é uma questão circunstancial. Né? Quem fez um bom negócio uma vez, faz outro bom negócio. Isso não é fato. Agora, se o negócio está indo bem e a sociedade está indo mal, eles destroem qualquer negócio. Portanto, se vocês me perguntarem assim, onde é que vocês investem tempo, invistam tempo na relação societária, porque ela pode destruir o teu negócio. Então, neste exemplo, claro, a minha recomendação para vocês é vocês já preverem o que é que vai acontecer se um dia um dos sócios faltar. Já vamos deixar combinado com a turma que está vindo aí atrás. Né? Obviamente, que a não ser que tenha um acidente de percurso assim inesperado, mas me parece razoável que qualquer pessoa que já se imagina, se você tem uma terceira geração, uma segunda geração, ou seja, a próxima geração já tem maioridade jurídica, seria bom participar, trazer ele para a conversa. Dizer assim, você já vai receber essa herança, colega, não é escolha tua, você não escolheu ser meu filho. Então, eu tenho uma notícia para te dar, você vai herdar esse troço aqui. Então, deixa eu te explicar como é que faz. E aí, a minha recomendação para vocês é que eduquem os seus filhos para serem sócios. Porque, naturalmente, vocês já educam ele para serem filhos, irmãos, netos, sobrinho. Dá benção para a avó, respeita os mais velhos. Não pode dirigir se você beber. Esse é ensinamento de pai. A gente não ensina para eles assim, escuta, eu vou deixar uma herança para vocês, deixa eu explicar como é que vocês vão gerir esse negócio.
né? Eu acho que valeria a pena, principalmente vocês que são empresários, dedicar tempo para isso. Eu acho que eu acho que o sucesso nosso, né, da nossa empresa, é exatamente ter um excelente relacionamento entre os sócios e as famílias, né? E a gente está enfrentando nesse momento exatamente essa dificuldade, quer dizer, eu acho que falta mais esse papo com os filhos para poder a gente ver. A gente foi sondado para a venda da empresa e a gente entendeu que era uma solução muito boa, né? Então, quando você começou... Vai entrar na estatística, entendeu? Exatamente. Então, quando você começou a pontuar isso, me acendeu um alerta e eu desde já agradeço a qualidade, né, e a expertise que você está nos dando, e certamente eu vou voltar a falar com você, meu amigo. Muito obrigado. E aqui eu queria dar uma recomendação para vocês. Conversa entre sócios, principalmente se for aqueles que não participaram da construção, sempre façam como mediador. E aí não precisa necessariamente ser um mediador que tenha expertise no assunto, mas que seja um mediador respeitado pelos lados. De fato, é alguém que mede a temperatura, né, Janice? A hora que a temperatura começa a subir, o cara diz assim, para tudo, vamos tomar uma cerveja, vai. Semana que vem a gente fala sobre isso. Porque se você traz alguém, e aqui nada contra os consultores, pelo contrário, mas se você traz alguém que é contratado para fazer determinado trabalho em determinado tempo, o cara vai fazer. E mais importante do que o tempo é a qualidade. Então, aqui eu daria uma reflexão para vocês. A qualidade tem que ser fixa. O tempo é variável. Ou seja, no final do dia, os sócios têm que estar confortáveis. Porque senão, essa coisinha mal explicada, mal resolvida, sabe aquele troço que foi meio goela abaixo, porque estava chegando 6 horas da tarde, que tinha que assinar, não sei o quê. Lá na frente, esse troço vai explodir. Né? Então, uma verdade para mim, como eu estou há algum tempo já na área de saúde, na medicina a gente diz que existem verdades transitórias. Né? Mas em gestão familiar, eu vou me atrever a dizer o seguinte, parece que é uma verdade quase absoluta. Acordos familiares exigem tempo. Então, quanto mais cedo vocês começarem, mais fácil vai ser. Quando tiverem a pressão do tempo, vocês têm um inimigo aí, né? Muito bom, muito obrigado. Posso fazer uma pergunta, Marcos? Não. Mas não. Uma coisa que é muito comum a gente ver são empresas familiares e que não tem quem da família vai dar prosseguimento àquela atividade. Uhum. O pai montou uma fábrica e um filho é médico, outro é advogado, o outro é qualquer outra coisa. Qual que é a melhor solução? É vender a empresa? O que é o mais, digamos, tem mais sucesso de não simplesmente fechar uma empresa? É trazer alguém para dar prosseguimento naquela empresa ou realmente fecha a empresa, vende a empresa? O que é o mais tradicional nesses casos? Deixa eu aproveitar e engatar uma pergunta que é bem semelhante, Marcos. Eu já vi vários casos que as empresas têm esse problema que o João se referiu e elas não têm dentro de casa, como é o caso da Jacto. A Jacto, você estava dentro de casa. A Jacto tinha um quadro de profissionais competentes e que tinha um histórico na empresa, né? E eu vejo muitos casos de insucesso onde a empresa não tem esse quadro, estou falando profissional, não estou falando familiar, né? Não tem esse quadro de executivos num nível que esteja apto a assumir a gestão da empresa. E aí, no momento que há essa ruptura, como ninguém da família quer, engatando a pergunta do João, ninguém tem condição, ninguém está afim, não importa, a empresa vai buscar e contratar um profissional. E aí eu vejo o nível de insucesso dessa contratação, inclusive aí na sua região
tem um caso clássico, né? Na região metropolitana de Pompeia tem um caso clássico, sem citar nomes, que a empresa demora para tomar essa ação, não tem, eventualmente, no mínimo, há um entendimento que não tem ninguém preparado para assumir isso, vai buscar alguém no mercado, mas aí é um choque cultural brutal, né? É um choque cultural que não é só aquele da máquina que está no meio do caminho, como você se referiu. É um choque de trazer um executivo com larga experiência numa multinacional para fazer gestão de uma empresa no interior de São Paulo ou em qualquer outro lugar. Quer dizer, o que a gente faz para pensar o problema que o João colocou, aliado a esse que eu estou colocando? Dá uma dica. Excelente pergunta. Eu vou dar um exemplo real, porque você citou, né? Na época que eu assumi a empresa, no grupo tinham 2 empresas que tinham presidentes, e eram 2 irmãos. Uma era Jacto Agrícola e a outra era a Unipac. Eu sucedi um dos filhos do fundador na Unipac, e eu já estava lá há muitos anos. Na Jacto, veio uma pessoa de fora. Então, nós vivemos essas 2 coisas. E a solução que a gente encontrou naquela ocasião, eu me aproximei dele para, de certa forma, aculturá-lo para isso. Então, a gente montou um conselho, eu fazia parte do conselho, e ele também fazia parte do conselho, no caso da Unipac, porque a gente também queria uma visão de fora. Então, só para dar o caso real para você, tá? A gente teve os 2 casos, veio de fora e alguém que já era de dentro. E aí eu vou tentar responder tanto a sua pergunta como a do João. Muito provavelmente, João, o fundador já sabia dessa história, né? Ele sabia que o filho dele já estava estudando medicina, o outro estava fazendo artes plásticas e tal, ele sabia desse problema. E aí eu volto para a recomendação anterior. Invista um tempo para isso. Porque eu não vejo problema de se vender a empresa e trazer liquidez para o patrimônio. E você divide em dinheiro. E tudo bem. O que parece que é um problema é a frustração do fundador. Eu criei algo e eu vou ter que entregar isso para alguém. E eu já ouvi de alguns deles, a maior dor minha, Marcos, foi passar na frente da fábrica e o cara trocou o nome. Não era mais Marcos que estava na frente da fábrica. E eu dediquei 70 e tantos anos da minha vida e o sujeito vai lá na semana seguinte, arranca o nome Marcos e bota o nome Gianese, por exemplo. Essa é a dor do cara. E aí, qual é o problema quando isso acontece na segunda geração? O sujeito diz assim, eu sou o cara da geração que vendeu o patrimônio do meu avô. Isso não tem a ver com gestão, não tem a ver com propriedade, tem a ver com assunto de família. Se você já tomou, olhando para isso, você preparou o seu filho médico, o seu filho de artes plásticas a serem sócios, a serem investidores, está resolvido o problema. Porque ele não precisa de fato ser gestor. Ser gestor na companhia é uma escolha. Ser sócio não é escolha. Você herdou aquilo. Então, ensine essa turma a ser bons acionistas. E ser bons acionistas não significa necessariamente sentar no conselho. Contrata um conselheiro profissional e diz para o cara, fala, meu amigo, isso aqui é o que eu não abro a mão. E aí entra de novo na história do PAS. Se você tem acordos bem definidos com os sócios, a probabilidade de você construir isso no longo prazo é maior, né? Mas, de novo, eu não quero fazer aqui julgamento, tá? Se o empresário entender que a melhor forma dele contribuir para as próximas gerações é trazer liquidez no patrimônio, não tem problema. Ele foi lá, vendeu, trouxe liquidez, dividiu em grana para todo mundo, está resolvido. E troque o nome lá, tira Marcos da parede e põe outra coisa. Não tem problema. Se isso está combinado. O problema é quando não está combinado. E para piorar a situação, o sujeito morre. E aí os filhos ficam com a batata na mão. Ah, puta, e agora que faço? Aí vem os abutres do mercado e compram na bacia das almas. Puta, tá confusão. Aí os minoritários entram com ação. Aí daquele... E aí, os jornais
estão repletos de assuntos como esse. Então, para dar uma recomendação, como o Cláudio pediu, eu daria duas coisas. Primeiro, comecem o mais cedo que vocês puderem, porque aí vocês não vão ter pressão do tempo contra vocês. Segundo, existe uma associação que chama Family Business Network, FBN. Tem no Brasil, eles aceitam associações, é gente de empresa familiar querendo ajudar empresas familiares, e tem um monte de exemplos, principalmente para dizer o que deu errado, o que deu certo, né? Eu também posso tornar público, porque isso está num livro que foi escrito, a primeira reunião de acionistas do Grupo Jato demorou 15 minutos. Foi todo mundo, família inteira, com hotel fazenda, todo mundo feliz da vida. Começou a reunião, um falou uma coisa, espetou o outro, pá, tum, juntou a mala, foi embora, a família foi, se ele vai ao votamento, acabou, 15 minutos. Ou seja, gente, família é igual, só muda o endereço. Se você acha que o seu cunhado enche o saco, todo mundo tem um cunhado que enche o saco, cara. A diferença é que uns são palmeirenses, outros são corintianos, outros faz churrasco, outros não. No final do dia, todo mundo tem. Então, minha recomendação, Cláudio, dediquem tempo, procurem gente que pode dar exemplos para vocês, né? E terceiro, aprendam a ter conversas difíceis. A família, normalmente, a gente enfia as conversas difíceis embaixo do tapete. O meu filho falou que vai casar com a... Vou dar o nome da minha esposa para não ter problema, né? Vai casar com a Aniele. E aí o cara fala assim, mas vai casar com aquela moça? Cara, você não sabe quem é o pai dela. Só que não fala isso para a moça. E deixa o pau comer. E aí casou, tem filho, então nunca tocou nesse assunto. Só que a moça é excelente, muito competente, e não consegue entrar na empresa. E aí todo mundo não sabe direito o que é, mas é porque o cara não quis tocar nesse assunto, eu troço, uma hora esse troço, enfim, explode. E aí, a última recomendação, tá? Para a mesma pergunta. Na minha experiência, mais do que minha experiência, na minha observação, ter muita gente da família na empresa é ruim, tanto quanto não ter ninguém da família na empresa. Então, essa coisa de ter gente ou não ter gente não é o problema. O problema é não ter um acordo. Como é que entram membros da família na empresa? Quais são as regras? Se tiver a regra bem definida, está resolvido. Eu vou dar o exemplo da nossa regra aqui, tá? Para que venha, tem uma série lá, mas uma delas. Ele vai trabalhar na empresa do Gianese, conseguiu, e lá ele é diretor. Pode vir para uma empresa do grupo no mesmo cargo. Senão, não entra. Mas não é que eles inventaram, eles combinaram essa regra. Combinaram que 65 anos a aposentadoria é compulsória. 65 sai da gestão. E eles contam para mim assim, Marcos, a gente combinou isso porque a gente tinha 45. Puta, mole pro gato. Tem 20 anos pela frente. Tá, chegou. Aí o dia que chegou, eu falo assim, não, pera um pouquinho, pô, vocês estão bem pra caramba, vamos esticar. Não, nós combinamos, 65. E aí entra a segunda questão, que é prepara, eu falo, né, o fundador, ele não se aposenta. Então, ajudem ele a encontrar o pós-carreira. E que não seja aqueles cargos presidente, superintendente, cara, não inventa esses cargos para dar para o cara não é idiota, pô. Ele quer desafio, ele quer coisa para fazer. Então, eu disse para ele o seguinte, o Marcos, eu comprei uma empresa que tá uma porcaria, vai lá e põe aquele troço de pé. Pronto, o cara vai lá e faz, pô. Eu não compro uma chácara para ele e fala para ele plantar soja. Pô, acabei me alongando, me desculpe. Essa empresa que você está, ela está em que geração, Marcos? Hoje, hoje nós não temos ninguém da família na gestão das empresas. Tá? Não tem nenhum head dos negócios que seja da família.
e já houve sucessão de executivos. Então, já tem um sucessor meu, que não é da família, que está na posição que eu estava antes. No conselho, já são 5 assentos, porque são 5 irmãos. Destes, 4 já é da terceira geração. Só tem um que é da segunda geração, que é o mais novo. Porque a regra é 72 anos no conselho. Então, daqui 4, 5 anos, ele sai também. Existe. Não sei se alguém falou alguma coisa, desculpa. Eu estou falando. Existe pessoas do grupo da família que não pertencem à gestão, que têm a vida totalmente paralela, fazem outras coisas. A maioria. E como é feito, por exemplo, eles recebem algum tipo de participação nos lucros da empresa? Como é que é feita essa divisão? São divididos, hoje já são holdings familiares que são sócias das empresas. Tá. Então, já houve a construção de holdings familiares para distribuição. Então, os dividendos vão para as holdings familiares e as holdings familiares distribuem entre os sócios da maneira que eles combinaram entre eles. Cada família tem a sua e a sua participação percentual em relação à herança e a... Exato. Então, vem sempre via dividendos. Até quando a gente não sabe, né? Porque hoje o dividendo não é tributado. Começar a ser tributado, pode ser que tenha que mudar. Queria dar um exemplo do que você falou aí. Conheço uma família, quer dizer, estão hoje, quem está administrando um grupo de agropecuária, segunda geração, muito bem sucedidos, e eles perceberam já há algum tempo que os filhos não são muito voltados para aquilo. Então, eles já constituíram uma holding familiar e vem educando os filhos, participa de exposição, de leilão, leva eles, coloca a par de tudo. Eles sabem que não vão assumir o negócio, mas têm conhecimento do negócio, como é que funciona, tudo isso aí. Então, tem uma preparação, quer dizer, eles estão conformados e estão tranquilos, porque eles estão tocando a vida deles já tem uma empresa, uma holding constituída, ainda os atuais patriarcas estão lá, estão presentes na administração, mas tem já um executivo e vão fazendo. Então, já é um trabalho de longo prazo. Todos os herdeiros, por exemplo, já sabem que eles estão ali na holding, vão mais tarde para o conselho, mas não vão ter uma atividade executiva. Mas vem sendo preparado há um bom tempo. Como você falou, os insucessos que eu tenho visto, a maioria, é justamente isso, que a pessoa não está preparada, o fundador não está preparado e não prepara a geração e vai vendo que o pessoal está tomando outro caminho. Depois tem que fazer isso no susto. Acho que a maioria do insucesso vem daí. Concordo com você. Marco, obrigada pela sua palestra, muito boa. Eu tive uma experiência muito grande numa empresa, numa instituição financeira. Trabalhei muitos anos. E a sucessão familiar começou com os filhos lá no ensino fundamental 2, né? Hoje, né? Com 12 anos, 13 anos, eles vinham para a empresa. Eu trabalhava na controladoria e eles passavam em todas as áreas da controladoria e outros departamentos, e a gente achava estranho, né? Porque vinham com o uniforme da escola e tudo. E aí você falava, nossa, mas uma criança, né? Que entende disso, né? E foi. E um dos filhos até chegou a trabalhar como office boy para conhecer os departamentos e tudo. E, com o tempo, os gestores que acompanhavam o pai foi sendo substituído por pessoas bem mais jovens
e foram se sucedendo, e porque a gente percebeu depois que essas pessoas, elas estavam... Ele estava preparando para que aqueles gestores fossem juntos com os filhos. Foi uma sucessão que levou aí uns 10 anos e outros uns 5 para consolidar, e foi interessante, mas era uma instituição financeira. Na indústria, qual a idade que você acha que os pais devem começar a preparar seus filhos? E essa questão de você preparar os gestores para virem assumindo aí, para acompanhar os filhos, você acha que é isso? Olha, para a primeira pergunta, eu diria quanto antes. Quanto antes você puder ir explicando a eles que eles vão herdar, que eles vão ser sócios, que eles vão ter patrimônio, que eles vão ser acionistas. Ser acionista não é uma escolha. Depois ele vai vender as ações, é outra história. Mas, de fato, ele vai receber aquilo. Então, quanto antes ele puder. E, obviamente, que proporcional à idade e à maturidade que a criança tem, o jovem tem, né? Porque você também tem o efeito contrário, que é justamente ser o filho do dono, né? Ele assumiu porque é o filho do dono. Essa coisa de ser filho do dono também tem alguns problemas. Então, não basta só conviver na companhia, precisa vir calçado de educação, de formação, de experiência fora. Eu acho que ter experiência fora da empresa é muito bom para ele entender que lá fora ele não é filho do dono. Lá o chefe chama ele num canto e desce a marreta nele, né? E aí, isso eu acho que é bom. Os gestores em si, eu acho que tem esse tema de se as regras e os combinados já foram feitos, você deu o exemplo da empresa que você citou, levou 10, 15 anos. E aí eu volto para o primeiro tempo. Leva tempo. Invistam tempo nisso, invistam nisso. Dediquem tempo. É um investimento que vocês não vão se arrepender, né? Então, no caso dos gestores, eles também têm que estar cientes de que a chance dele assumir a companhia é igual à do filho do dono. Porque também é muito frustrante para o cara. Você imagina, tinha 20 anos, tenho um filho do dono de 20 anos, nós estamos andando na mesma carreira. Sabe, pô, não vou nem me esforçar, 20 anos. De repente você perde um baita de um executivo só pelo fato dele não ser filho do dono. E no final do dia ele era muito melhor que o filho do dono, ele só não era filho, né? Então, ter a gestão não é herança, as ações é herança. Então, ter essas coisas bem separadas e bem conversadas, na minha opinião, Célia, independe do setor, tá? Pelo menos na minha visão, pode ter particularidades de indústrias assim, muito específicas, que aí foge do meu conhecimento, mas o Kazumi deu exemplo da parte agrícola, isso é fatal, né? Feeling de quem é fundador dificilmente passa para os filhos, né? Espero que eu tenha te ajudado na resposta, tá certo? Obrigada, Marcos. Marcos, o Espada, eu tenho uma pergunta um pouco fora do contexto, mas, na minha opinião, é a pergunta de 1 milhão. Primeiro, parabéns pela palestra, e eu, particularmente, estou muito impressionado pelas suas competências socioemocionais. O que eu queria dizer a você é o seguinte: imagine você diretor de uma escola Senai, o que você faria para desenvolver no aluno, ou pelo menos encaminhar para que ele tivesse o mesmo potencial que você tem? Professor, acho que vale 10 milhões esse negócio, né? 1 milhão, não. Vale mais ainda, vale mais. E vindo de quem veio a pergunta, putz, botou eu no canto agora, botou na sala redonda e mandou encostar no canto. Isso que é colocar a espada na cabeça, hein? Mas eu acho que passa de milhão, ela chega a ser bilhão. Sim. Mas eu vou me atrever a responder com a humildade que eu aprendi no Senai. Todas as pessoas, de fato,
tem um potencial, a gente acredita nisso. Temos estudos que demonstram, estudos não feitos por nós, mas que a gente teve acesso. As crianças nascem 100% criativas. Toda criança nasce, todo mundo que tem filho sabe disso, né? Que o filho pega uma caneta e... O que é isso? Isso é um avião. Cara, não é um avião, é uma caneta. Mas para a criança é um avião, pô. Ela brinca o dia inteiro com aquele troço. E aí ela vai para a escola. E aí a gente diz para ele que ele não pode conversar com o amigo, que ele não pode deixar o amigo ver a prova dele, que ele tem que ser melhor que o outro tem que ficar para fora. E aí a gente dá nota dizendo o primeiro é isso, o segundo é aquilo, o terceiro é aquilo, e o último, coitado, vai para a recuperação. E vai rotulando. Aí, quando ele se forma na faculdade, ele vai para a empresa, encontra todos nós lá, e a gente diz assim, você precisa trabalhar em equipe. Você precisa ser colaborativo. Pô, os últimos 18 anos a gente falou para o moleque que ele tinha que ser individual, pô. Que ele não podia criar nada, que ele tinha que seguir regra. E a gente vai e fala assim, mas os meus funcionários não têm criatividade. Cara, mas nós destruímos a criatividade do cara nos últimos 20 anos. Agora quer que o cara seja criativo? Não vai. Então, existe um estudo que mostra que, se você comparar a criatividade de um adulto comparado com uma criança, na primeira infância, se na primeira infância é 100, no adulto é 2. Então, nosso modelo educacional no mundo inteiro teve a capacidade de destruir a criatividade na vida escolar da pessoa. E acho que todos nós aqui passamos por isso. Acontece que as competências que o mundo traz hoje, o nível de competitividade que tem agora, não é a mesma da nossa época. Não basta só seguir padrão. O mundo está tão volátil que você precisa ter muita criatividade. Então, para responder a pergunta do professor, se eu fosse o diretor do Senai, eu mudaria o método de ensino. E isso pode estar me custando a cabeça, né? Amanhã eu sou demitido da Jaca porque eu fui em plena no meio de um público. Tem que mudar isso. Vem o professor. Eu concordo. Aí pede a minha cabeça. Mas eu estou respondendo a pergunta que o professor me fez. Me valendo do respeito que eu tenho por ele. Eu mudaria o método como a gente ensina. Não, agradeço e é uma excelente reflexão. E parabéns, porque é de coração que essa tua experiência como ser humano, como gestor, eu já tinha ouvido de algumas lideranças da empresa destas tuas competências, mas hoje eu pude comprovar e enxergar um pouco mais. Então, parabéns. Obrigado. Marcos, eu tenho uma dúvida, só que é o outro lado da moeda, né? Eu entrei numa empresa, está me ouvindo, né? Sim, estou. Entrei numa empresa que tem 100 anos, nunca contrataram engenheiro. Apesar de eu ser PJ, já estou há 3 anos lá, só que assim, a empresa é muito familiar e tem culto, né? Tem toda uma tradição interna lá na empresa. E aí eu comecei a participar do culto, tudo mais. Só que assim, né? O que acontece? Primeiro, quando eu entrei, eles me olharam com uma cara como quem dissesse assim: Nossa, você é engenheiro? Como se eu fosse um bicho, né? Primeiro que eu me assustei. Depois que, assim, tem umas intrigas internas, né? Então, tem gente que quer muito aparecer, né? Então, tem o controller lá, ele quer aparecer mais que todo mundo. Tem o supervisor de fábrica, que também quer aparecer. Eu fico na minha, só fazendo o trabalho, né? Mas as donas acabam achando que esses dois são o máximo, né? Eu faço uma revolução na fábrica, já implantei o Lean numa fábrica, Lean Manufacturing, e agora estou unificando as duas fábricas. Eu não bato de frente, sou só um gestor nessa área, né? O único engenheiro, né? Mas, assim, como que seria a visão do empresário olhando para um gestor e dizendo assim, bom, ele, na verdade, está participando da religião, não é, e ele é engenheiro, mas não é o DNA da família, entendeu?
Marcos travou, né? Eu acho que o Marcos travou. É, verdade. Vamos aguardar, mas eu acho que a pergunta foi tão assim incisiva que ele, ele precisou parar para pensar. Só um pouquinho, Carlos, que já deve retomar isso aí. Não, tranquilo. Vou aguardar um instante, aí ele caiu agora. Ele caiu e deve entrar novamente. Um minutinho aí para todo mundo. Ô, João, aproveita para passar o número do Pix de novo para o pessoal, no intervalo para fazer o comercial. Nós precisamos contratar jovens aprendizes. É isso aí, aproveitando aí todo o pessoal aí que tiver empresas aí que possam colaborar com a ESB, tanto braçal quanto financeiramente, estamos agradecendo, e principalmente todos os semestres nós temos parceria com algumas instituições de ensino e nós pegamos alguns alunos para entrar no Senai, e esses alunos precisam de cartas de intenção de contratação. Então, todos que puderem contribuir, de nos passar essas cartas de contratação, para que os jovens possam estudar no Senai e já estarem empregados até o final desse curso, nós ficamos muito gratos, e os alunos mais ainda, né? Hoje, só para ter uma ideia, nesse nosso projeto de Jovem Aprendiz, já mais de 100 alunos passaram por esse projeto, e hoje nós temos aproximadamente uns 25 a 30 alunos que estão estudando no Senai. Temos alguns alunos do Senai Torres e alguns alunos do Senai Suíço Brasileiro. Então, quem puder colaborar conosco aí nessa contratação, para quem não sabe, né, existe uma legislação, inclusive, que determina uma cota mínima de jovem aprendiz. Então, é uma boa oportunidade de juntar o útil ao agradável, com jovens que estão tendo uma formação que todo mundo sabe é das mais preciosas do Senai, né, com o cumprimento desse requisito legal. Marcos voltou, João. Marcos, a palavra é sua. Opa, cadê o Marcos para eu passar ele para co-host de novo? Cadê? Deixa eu ver. Dá um oi para a gente, Marcos. Está com o microfone cortado. Marcos. Eu estava com o microfone desligado, desculpa. Se eu entendi bem a sua pergunta, Carlos, você tem gente muito antiga na empresa e chega alguém novo e tal. Nós temos aqui no grupo, o grupo tem mais de 70 anos. Então, experiências como essa que você passou, ou está passando, de certa forma, muita gente passou aqui, né? Principalmente quem chegou de fora. Eu vou dar uma recomendação, se é que eu posso, tá? Ninguém gosta de se sentir excluído, sabe? Então, se eu pudesse te dar alguma recomendação, eu traria essa turma para o jogo. Então, traz eles para construir junto com você. E respeita o tempo deles, respeita o jeito deles, porque quem está há muito tempo e vem alguém de fora, quem esse cara pensa que ele é? Eu estou aqui há tanto tempo, pô. Agora vem esse bonito aqui dizer para mim que eu tenho que fazer enxuto. Que raio de enxuto é isso? Né? E acho que trazê-los para o jogo e trazê-los para se sentirem partes, construtores da obra, pode te ajudar. Né? Eu não sei se eu te ajudei com a resposta, mas... Ajudou sim, ajudou sim. É bom entender todo esse contexto que você está explicando, muito bem colocado. Obrigado. Viu? Gente, mais alguma pergunta? Estamos aí com o nosso tempo, quer dizer, estamos tranquilos aqui. Se tiver mais alguma pergunta, ok. Se não tivermos... Eu gostaria de não fazer uma pergunta, mas apenas parabenizá-lo. É uma satisfação saber que ele é ex-aluno do Suíço Brasileira, e ele falou tão bem. Eu já tive a oportunidade de conhecer a história da Jacto, da família, e parabéns, e aproveito para convidá-lo, isso em nome do Senai Suíço,
para conhecer a unidade de novo. E o pessoal da ESB também, gente. A gente já pode receber um número pequeno, mas podemos. Eu acho que ultimamente quem tem ido lá é só o Flávio, né, Flávio? Mas, Marcos, parabéns, obrigado e ótimas dicas. Você deu aí uma experiência sensacional. E é isso. Boa noite, pessoal. Acho que o Fernando levantou a mão. Tudo bem, Marcos? Parabéns aí mais uma vez. Aí, é um privilégio conhecer aí. Quando a nossa conversa não dava para saber quão profundo você vai nas coisas. Eu queria roubar aí uma dica. Eu tenho um filho que acabou de entrar na universidade agora. Eu queria saber a tua visão, como você vê a empresa do futuro. A gente falou bastante do que está acontecendo hoje, como lidar com essas demandas atuais, mas o que vocês do grupo, você pessoalmente imagina, como pode ser aí o retrato, como vai ser feito esse trabalho daqui a 10 anos, porque está sendo tão rápido, né? Tá. A gente aqui começou um trabalho há alguns anos atrás, por uma visão de 30 anos. Quando a gente fez 70 anos de grupo, se atreveu a pensar os próximos 30 anos. E aí é por atrevimento mesmo, né? De fato, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, mas mais do que tentar adivinhar, o exercício é tentar descobrir para que lugar a gente quer ir, quem nós queremos ser ou como nós queremos ser vistos. Então, para tentar, de novo, vou usar a mesma palavra. Eu vou me atrever a responder isso para você, tá, Fernando? No meu entendimento, e aí, obviamente, eu tenho 4 filhos, são 2 deles estão estudando em São Paulo, e também baseado no acompanhar essa geração. Essa geração que está chegando é muito, muito, muito melhor que a minha geração. Muito mais competente, né? Eu me lembro quando eu estudava e meu pai falava assim para mim, ou você estuda ou você escuta música. Não dá para fazer as duas coisas. E eu falava assim, como não? Eu consigo escutar música e estudar. Os meus filhos, eles botam um fone no ouvido, eles estudam, assistem e conversam com você se você quiser. E funciona. É multiprocessador. Então, eu acho que essa é o primeiro conceito. A próxima geração é muito mais competente que a nossa, então não nos atrevamos a ensinar eles, do ponto de vista intelectual. O segundo é que esta geração, diferente da nossa geração, isso também é minha impressão, né? Eu não posso dizer que é um atrevimento, mas eu vou dizer, e a minha impressão é que eles têm um apego por propósito maior do que nós tínhamos. Nós tínhamos uma busca por sobrevivência maior do que essa geração. E eu já presenciei isso, assim, estagiários, aqui a gente é muito comum isso, a liderança ir lá fazer entrevista com estagiários e me levanta um pirralhinho lá, que tinha, sabe Deus, 19 anos talvez, e disse assim para mim, tem uma pergunta para o senhor. Eu falei, pois não. Qual é o impacto que a sua empresa tem na vida dos jovens das comunidades carentes? A minha reação, como quem tem mais de 50 anos, foi assim, o que esse porcaria desse moleque está fazendo uma pergunta dessa para mim, cara? Não é? Mas é essa turma que está chegando. Eu, na idade dele, eu sequer falava com um cara desse. Então, olhando para esse lado, eu acho que as empresas do futuro necessitarão ser mais colaborativas do que são hoje. Então, a minha impressão é que a estrutura de hierarquia, como a gente estava acostumado na nossa época, não vai funcionar daqui 20 anos. E a segunda constatação, que eu acho que já é meio consenso na academia, inclusive, é que a competição não vai ser mais entre empresas ou entre indivíduos, mas vai passar a ser entre ecossistemas. E num ecossistema não existe competição,
existe competição. Então, você tem que chamar o seu competidor para, junto com você, encontrar uma tecnologia que possa ajudar os dois para competir com outro ecossistema que está do outro lado do oceano. Eu acho que talvez aqui esteja a maior dificuldade da cultura brasileira. Porque a gente foi aculturado a ser melhor que o outro. Concorrente bom é concorrente morto. Culturalmente, eu acho que a gente vai ter mais dificuldade, né, de dizer assim, não, eu preciso ajudar o outro concorrente. Eu vou contar uma experiência pessoal, porque posso. Um determinado momento eu dirigi essa outra unidade, e aí, coisa muito rara no Brasil, a Receita Federal entrou em greve. E aí, nós dois fornecíamos, nós e a outra empresa fornecíamos 100% de um determinado produto para uma empresa, uma indústria muito grande. E nós importávamos uma matéria-prima. Só tem um fabricante no mundo isso. Portanto, tanto nós quanto ele importava desse camarada. E nós tínhamos importado, já estava o material no estoque, e o dele chegou, o container chegou daí 2 semanas. E aí ficou parado na Receita, na alfândega. E aí, então, ele liga para esse cliente e fala, eu não vou conseguir te atender, porque a minha matéria-prima ficou parada no porto. E aí o cliente, então, liga para nós e fala assim, escuta, você pode me atender num volume maior? Eu disse, por quê? Vocês aumentaram as vendas e tal, né? Eu disse, não, é porque o outro fornecedor está com problema no porto. E aí ele não pode atender por causa da matéria-prima. Eu disse, não, mas eu empresto a matéria-prima para ele, quando sair do porto, ele me devolve a matéria-prima. Mas você faria isso? Faria. Qual o problema? E aí, então, ele liga para o camarada. E aí, esse camarada, o meu concorrente, liga para nós. Então, a primeira pergunta do cara foi, o fulano me telefonou, disse que você poderia vender a matéria-prima para mim, mas quanto que você vai cobrar por isso? Eu disse, bom, primeiro que eu não vou te vender, eu vou te emprestar. Eu vou te emprestar X tonelada, você me devolve X tonelada. Aí o cara disse, mas você não vai cobrar mais? Eu disse assim, escuta, deixa eu ver se eu entendi. A sua matéria-prima não está parada no porto? Tá, então eu te mando um container, quando sair o container, você me devolve o container. E assim foi feito. E aí esse camarada quis me conhecer e veio até Pompeia. Ele disse, cara, eu tive que vir aqui para escutar você falar isso, porque eu não estou acreditando. Eu disse para ele assim, e aí fui mostrar alguns valores que a gente tem. E um deles é, não faz com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria que você me emprestasse o material. Porque não é um problema de competição de qualidade, não é porque o meu produto é melhor do que o teu, ou porque o meu custo é menor do que o seu. Cara, é um problema que aconteceu com você que poderia acontecer comigo. Bom, a gente é amigo até hoje, esse rapaz, é um senhor também. E aí eu acho que este é o modelo que vai imperar no futuro. Não é mais destruir o outro. É como é que a gente faz o ecossistema crescer. Essa é o meu atrevimento, hein? Em achar que vai ser assim, tá vendo? Pelo menos eu espero estar educando os meus filhos para esse mundo. Se não for esse mundo, eles estão lascados, porque aí vão ter que consertar a rota depois. Olha, sensacional, Marcos. Eu estou assim tão impactado pela sua expertise, pela sua humildade, por essa palestra, por você estar dividindo essa experiência maravilhosa com nós da ESB. Meus parabéns a essa equipe da ESB que está conseguindo trazer pessoas do seu naipe, a todo o pessoal de palestras, desde o presidente, vice-presidente, tesoureiro, parabéns. Eu estou aqui realmente até emocionado de ter a oportunidade de, no nosso objetivo de devolver, estar recebendo uma coisa tão bonita. Muito obrigado, parabéns, e eu faço questão, né, assim que a pandemia acabar, de fazer uma viagem a Pompeia para a gente conversar um pouco mais. Parabéns mesmo, um super abraço
eu estou assim, muito emocionado. Muito obrigado, Marcos. Venham a Pompeia. Poucas pessoas conhecem Pompeia, hein? Aliás, se você conheço. quer testar se o seu Google está atualizado, põe lá Pompeia. Se aparecer, porque está na última versão. Não, eu conheço bem, porque eu vendi para o seu Nishimura, eu não lembro o nome dele primeiro, há 25 anos atrás. Eu fui até Pompeia e eu vendi um sistema de granulação imersa em água da Gala dos Estados Unidos. E eu fiz essa viagem num momento que a BY estava num momento muito difícil, eu estava com depressão. Eu lembro que eu saí de casa, eram umas 3 horas da manhã, ou 4, não me recordo bem, e eram 8 horas, eu estava chegando na porta da Unipac, fui recebido pelo seu Nishimura, fizemos 1 hora de conversa lá e vendi, foi um dos primeiros sistemas importados que eu vendi aqui no Brasil, foi para o Nishimura. Então, eu conheço, mas vou voltar agora com uma outra visão e o que você fez hoje, Marcos, é um show de atitude, de humildade. Realmente, eu acho que nós todos que estamos aqui estamos sendo abençoados por essa apresentação. Mais uma vez, parabéns. Genésio, eu só vou te contar, eu dei manutenção nisso aí, tá? Ah, é? Agora é que eu vou para aí, porque eu preciso te vender uma máquina mais atual. Bem, eu gostaria de parabenizar o Marcos. Eu fico feliz realmente de você estar trazendo essa emoção para o Gianésio. O Gianésio é um cara muito difícil de se emocionar, né, Gianésio? Principalmente nos assuntos da ESB. Toda vez que o Gianésio participa, e muito que ele participa desde o início, ele é um cara que traz uma vibração muito grande para a gente e é gostoso de ver e sentir ele com essa emoção toda, a flor da pele. Mas, Marcos, olha, eu fiquei pensando aqui de tudo que você falou, mas a pergunta do professor Espada e a sua resposta me causou um impacto aqui. Depois, a gente precisa conversar mais para conhecer mais, se aprofundar mais nessa questão do estudo, do ensino, que eu acho que é importante a gente entender melhor isso, para a gente poder participar isso com todos, né? Que aqui a maioria é Senai, e quem não é também vibra e participa, de certa forma, e nós temos essa obrigação, como a ESB, de fornecer dados e novos modelos que a gente acredita que seja o ideal. E você colocou aí uma interrogação que a gente precisa abrir mais, entender mais, para a gente participar isso para a direção também lá e ouvi-los, ou eles nos ouvirem, né? Tá? Muito obrigado. Ser fácil, tá? E vai ser fácil, porque aqui em Pompeia a gente tem o ensino médio no Senai, usando essa metodologia que eu falei. Os resultados são extraordinários. Eu já ouvi falar mesmo desse trabalho de vocês, da escola, do convênio que vocês têm com o Senai. Muito bacana. Maravilha. Obrigado mais uma vez, viu? Sim, é um prazer, gente. Estou à disposição. Dá tempo de mais uma perguntinha, não? Bem, tudo bem. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou de Marília, meu pai é de Pompeia. Opa. Já achei um culpado que a gente sempre tem problema com o censo. Cara, a população não cresce, os caras vão embora. Eu particularmente, eu saí de Marília em 95, né? Passei pelo ABC e profissionalmente eu me fiz em Curitiba. Fiz Senai, né? Fui para o ABC para fazer Senai e vim para Curitiba para procurar emprego. Entrei meu primeiro trabalho, registro de carteira, foi em Curitiba. Mas, enfim, com relação à pergunta, eu queria saber se você acredita que a empresa familiar contratar a gestão é mais interessante do que ela manter a gestão dentro da família ou não, ou se isso ainda é um caminho viável. E
um case assim rápido, essa questão da colaborativa que você comentou. Eu fui muitos anos sala de medidas, né, sala metrológica de uma grande montadora. E a gente, numa determinada situação, uma grande estamparia, né, fornecedora de todas essas montadoras, entrou em contato com a gente e falou assim, eu tenho que entregar 50 amostras medida para fazer validação de ferramenta até segunda-feira e minha máquina quebrou. Como que eu consigo? Vocês conseguem fazer isso para mim? E a gente fez uma validação de amostra inicial de ferramenta. A gente mediu 50 peças grandes, laterais, né, de estamparia, para uma montadora concorrente, para poder socorrer o nosso fornecedor, que era um fornecedor comum. Isso foi um trabalho bem interessante. Só para, né, ilustrar um pouco mais esse caminho, né, da colaboração, né, onde todo mundo tem que se ajudar, né? Legal, Helder. Em relação à pergunta, eu acho que não tanto faz. Porque ter gestão familiar ou ter gestão profissionalizada, e aqui já cabe eu induzir vocês ao entendimento equivocado. Porque a gestão tem que ser pautada na competência, não no sobrenome. Então, se você tem um membro da família que tem competência, excelente, levanta a mão para o céu. Mas se você não tem, também não é o pior dos mundos. Traz alguém que sabe fazer. Ou seja, a gestão é por competência, não por sobrenome. Obviamente, quando você tem um membro da família, você tem o conhecimento sobre esta pessoa. Você conhece desde que nasceu, então, obviamente, aqui é melhor. Mas se isso não é possível, trazer alguém de fora também não é um problema. Desde que você tenha um bom sistema de governo. Espero ter respondido, né? Respondeu sim. Muito obrigado e muito obrigado pela sua palestra. Foi sensacional. Posso dar uma palavra? Claro. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcos Ribeiro. Conheço o Marcos, ele estudou umas 2 turmas antes da minha, né, de formando. E conheço também a empresa Jac, eu sou de Marília, né? E conheci os donos da Jato também, o seu Sunji Nishimura, o fundador da empresa, o seu Takashi, Jorge, né? E é uma empresa que não tem o que falar, uma empresa muito, muito bacana. Isso que o Marcos falou, da parte... o que a empresa ela é hoje, como eu conheci o pessoal lá atrás, realmente o espelho dos donos da empresa, né? Essa a parte de humildade que o Marcos está levando assim numa palestra dessa, eu vejo o que o pessoal era. Eles têm a Fundação Sunji Nishimura, que é técnico agrícola, e na formatura, como meu cunhado dava aula lá, na parte de zootecnia, na formatura o seu Sunji ele falava que lá eles não formavam simplesmente profissionais, mas eles formavam homens, né? E isso ficou muito, muito impactado. Lá atrás, eu ouvi isso do meu cunhado, falando da formatura, e eu vejo que hoje é totalmente representada aí pelo Marcos, no cargo que ele tem, na posição que ele tem dentro da empresa, é exatamente o que era lá atrás. Então, é uma empresa fortalecida, né, crescida numa gestão, passando para gestão de fora, né, não é da família, assim, mas muito, muito presente esse espírito, entendeu? Então, Marcos, parabéns, né? Quando eu for para a região, se puder fazer uma visita, será um prazer, entendeu? É um prazer recebê-los. Muito obrigado, Marquinhos. Não, Marcos, né? A gente sabe se o cara me conheceu na infância, se ele chama de Marquinhos.
Tá, parabéns, um abraço. Muito obrigado, Paulo. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos aí, sensacional, sobretudo o Marcos, né? A gente já conhecia o Marcos de outros carnavais aí, mas realmente hoje foi fantástico, surpreendente, Marcos. Parabéns, super obrigado. Uma honra ter você como membro do Conselho da ESB, uma honra ter você fazendo a palestra para a gente aqui. Realmente, com esses exemplos e com essa atitude, eu tenho certeza que a gente pereniza cada vez mais o espírito do devolver, que é a razão de estarmos aqui. Super obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Acho que estamos finalizando. Só antes do seu encerramento, Cláudio, só a deixar o convite para todos aí. Nossas próximas palestras, dia 13 e 27 de maio, né? Então, já deixo o convite a todos aí. E um palestrante chama Marcos, só poderia ter dado esse show aí, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcos Ribeiro aí. Detona aí, Claudio. Sem comentário. Vamos encerrar.